Estamos aqui no propósito do homem. Todo propósito tem que ter um planejamento. Todo planejamento tem que ter o quê? Uma visão. Está aqui. Uma águia, símbolo, né, de alguém altaneiro, que vê longe, né, determinado. O homem foi criado para isso, para ser determinado, né, destemido. Mas a gente olha hoje em dia, os homens estão em cima do muro. Não são nem contra nem a favor, pelo contrário, né? Não querem assumir nada. Será que você é uma águia ou você é uma galinha que cisca aqui, voa para lá, cisca lá? Muito bem. O que é visão? Propósito, objetivo. Deus nos criou por um objetivo: adorar a Deus, viver sob a sua vontade, ser testemunha dele, não é? A visão vai falar sobre meta, futuro, conquista, os nossos planos. E esses planos têm que estar de acordo com as coisas de Deus. O rei Davi, toda vez que ele ia para uma batalha, ele consultava o Senhor. Mas quando ele não consultava, ele se dava mal. Não é? Visão também vai falar de esperança, vai falar de dias melhores, situações melhores. O propósito do homem: garantir um futuro melhor no trabalho, na família, com os filhos, deixar legado. Aquilo que esta geração está aqui, precisa deixar o legado, o testemunho vivo para os jovenzinhos, os adolescentes que estão chegando agora na igreja, ver que houve um grupo de homens na igreja que levantavam o estandarte, que iam à frente, não é? É criar o futuro, a meta lá na frente. Estamos caminhando para conquistar aquilo. Antigamente dizia-se, para uma igreja crescer, vamos fazer obras de construção mesmo, não obras, né, de caridade, obras de construção. Vamos ampliar as dependências. Isso envolvia todos, em campanha financeira, campanha de projeto. Era um jeito antigo de envolver os homens. Mas existem maneiras e maneiras de envolver você numa visão de futuro. Bom, nós precisamos distinguir agora o que tem visão e o que não tem visão. O homem com visão. Lembra que o estudo começa em Mateus 12, 22. Jesus cura um endemoniado, cego, surdo, mudo, não falava. A visão. Sempre tem muitas coisas para fazer. Um homem com visão. Ele sempre tem ideias, ele sempre tem coisas para acontecer. E ele precisa criar prioridades. A vida chega a ser agitada. Não é ativismo. É uma vida produtiva. Ativismo é fácil. Fazer um monte de coisa para você se distrair, é entretenimento. Mas você ter uma vida com propósito, uma vida de projetos, é outra bem diferente. Você tem as suas prioridades. O homem com visão, ele tem metas, ele tem sonhos para realizar, tem objetivos a alcançar. E tudo que ele vai fazer deve inspirar outros. O amigo deve inspirar os de casa, deve inspirar os da igreja a se envolver conforme a dinâmica e a dimensão do seu projeto, né? Há um projeto pessoal, fica no âmbito da casa. Se há um projeto dentro da igreja, vai envolver toda a igreja. Um homem com visão vence na vida. Sua vida muda para melhor. Daqui para um ano, como vai estar a sua vida espiritual? Para melhor? Você aprendeu, descobriu mais coisas das Escrituras? Olhando daqui para o retrovisor, lá para trás, você percebe que cresceu ou você está igual o povo quando saiu do Egito, andando no deserto? Dando voltas, dando voltas. Está aqui alguém com visão. Tem metas, prioridades, tem sonhos, tem ambições. Ele quer crescer, ele quer tornar-se algo.
Agora, tem um homem sem visão. E aqui que mora o perigo, né? O homem sem visão, ele não tem motivo para levantar da cama. Ou quando levanta, levanta com má vontade. Ah, é mais um dia daquele. Ele deixa a vida acontecer, se torna uma pessoa comum, normal. Ora, se você é uma pessoa que tem a Deus, tem fé, a sua vida não pode ser uma vida comum, normal, no sentido de igual o Zezinho da esquina, por respeito a todos os Zés. Será que você continua no mesmo lugar até hoje, ou até pior? O que acontece? Dando uma olhada, fazendo um check-up espiritual na nossa vida, no capítulo 8 de Romanos, a gente vai encontrar duas situações. Capítulo 8 de Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam sobre a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui tem algo interessante para observar. Será que nós estamos andando conforme a carne ou conforme o Espírito? Olhando aqui, como eu vou colocar visão nas pessoas? Visão tem muito a ver com conversão. Faz uma boa rima, mas faz muito sentido. Porque o texto aqui, ele coloca aqui duas leis, né? A lei do Espírito de vida em Cristo e a lei do pecado e da morte. Ou você anda na carne, ou você anda pelo Espírito. Sabemos disso. Verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Esse inclinar-se tem muito a ver com a mentalidade. Uma tradução mais parafraseada fica isso. Se você se inclina mentalmente para as coisas do Espírito, você vai andar conforme o Espírito. Se você se inclina mentalmente para as coisas da carne, corrupção. A tendência do homem é assim: se você é um convertido, você vai ter um encontro com Cristo aqui, ó. Você está em Cristo Jesus, que diz aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ou seja, qualquer conversão vai acontecer do seu encontro com a cruz de Cristo. Seu arrependimento e a sua convicção de pecado. Isso automaticamente te leva para um segundo ato. Porque Jesus morreu na cruz? Morreu. Pelo teu pecado? Morreu. Mas não parou aí. O texto vai dizer que ele ressuscitou para justificação, não foi? Se ele ressuscitou, então tem um outro aspecto agora. Eu posso viver pelo Espírito, em Cristo. Um homem com visão, ele anda em Espírito. Por quê? Porque ele tem convicção do seu pecado, da sua natureza. Ele percebe o movimento sagaz de Satanás para levá-lo à crise, a contendas, a distanciamento. Ele conhece as estratégias. Logo, ele tem um outro impacto, a ressurreição de Cristo. Agora eu posso andar em Espírito. Aonde que a gente se atrapalha? Muitos acreditam que, de fato, Cristo morreu pelos meus pecados, mas não tem convicção do que é pecado e que esse pecado ofende muito a Deus. Não tem muita convicção. Então, ele vai para o outro lado. Mas Jesus ressuscitou para minha justificação. Então, eu posso andar no Espírito. Aí ele começa a se esforçar para andar no Espírito. Isso acontece com os religiosos. Por não ter grandes convicções de pecado, do que Cristo fez na cruz,
ele deixa isso, essa fraqueza, ele não se arrepende de todo o coração e vai para o outro lado. Por que o outro lado? Eu vou andar em espírito, eu posso me disfarçar melhor de santo. Eu posso ter um desempenho de cristão. O que é assim? Eu posso ter algumas informações bíblicas, Jesus fez isso, Moisés fez aquilo, o Salmo tal diz isso, o 23 diz aquilo. Eu tenho informações da Bíblia. Mas ter informação é uma situação. Essa informação vai se tornar conhecimento quando você começa a aplicar na sua vida. E esse conhecimento, né, vai se tornar em sabedoria quando você começa a vivenciá-los. Assim, se você não tem tanta convicção de pecado e já pula para a segunda parte, o que você está te permitindo é o seguinte: bom, eu não tenho convicção de pecado, não é? Eu vou continuar a viver do meu jeito, porque eu acho que eu não tenho assim um pecado tão horrível. Então isso é permissividade, não é perdão. Você não recebeu o perdão. Você chegou perto da cruz, você até aceita que Cristo morreu pelos pecados, mas como você não tem convicção, o que é que acontece? Você continua pecando. Porque você acha que não é assim tão horroroso, tão ofensivo. E você já pula uma etapa para não enfrentar a convicção do pecado, você já quer pegar o melhor. Né? Você já quer pegar o bolo com a cereja. Ou a cereja com o bolo. Entendendo? Dá para perceber? Ou seja, aquele desempenho religioso de querer fazer as coisas vai fracassar logo porque você vai se tornar um legalista. Então nós temos aqui uma listinha aqui para perceber. Eu não consegui colocar no quadro a tempo. É assim: se você segue a carne, você está centralizado no eu. Então o eu vai satisfazer o autocontrole, com AU, autocontrole. Eu controlo, eu domino, eu me garanto, eu me satisfaço com jogo, eu me satisfaço com sexo, eu me satisfaço em compras, com bebida. Eu sou autossuficiente. Eu estou no autocontrole. É o eu na carne. Você até percebe que Cristo morreu, ressuscitou, mas não houve uma entrega, e essa entrega que faz com que você vive uma vida superficial. Agora, se você faz com que a sua vida seja controlada pelo Espírito, esse autocontrole vai virar controle do alto, com a AL, do alto. Controle do alto, suficiência do alto, autonomia do alto. Ou seja, o Senhor direcionando a sua autossatisfação em Cristo, autossuficiência em Cristo. Você tira uma letra U e coloca o L, você sai do eu e vai para o Senhor Jesus. É isso que acontece com o homem de visão e o homem sem visão. O homem sem visão não é o cego em si, mas é aquele que não tem motivação, é aquele que não tem direção, é aquele que não tem compromisso com Cristo. Por que ter visão? Em resumo, é ter liderança. E quando Deus criou o homem no jardim, colocou o homem primeiro por quê? Para o homem ter liderança. Hoje as igrejas estão decadentes, por quê? Ou se diluindo, porque falta liderança de homens. O Senhor chamou 12 homens, tinha um grupo de 70. Paulo formou igreja com homens, Timóteo, tantos outros. Deus chama homens para ser líder. E o que é liderança? Não é ser chefe, não é aquele que manda, vai lá, pega para mim, vai lá, compra logo, vai lá e faz. Aquele que fica só na cobrança. Está aqui, o líder, no exemplo bíblico.
Você tem que dar o exemplo, você tem que fazer. O Senhor não fez isso quando lavou o pé dos discípulos? Eu estou fazendo isso para exemplo vosso, assim como eu vos tratei, tratais também uns com os outros. Está aqui. Mas ninguém vai se tornar um líder assim. Porque tem títulos, diplomas, cargos. Se você colocar aqui, amanhã vai ter eleição para cargos de tesoureiro, tal. As pessoas querem o título. Ah, eu sou tesoureiro da igreja. Ah, eu sou o chefe dos diáconos da igreja. Eu sou o diretor do presbitério. As pessoas querem títulos, mas não é isso. As pessoas, o mundo valoriza. Agora, olhando aqui para 1 Samuel 22, nós vamos encontrar o rei Davi conseguiu arrebanhar 400 homens. Vamos colocar assim que eram, entre aspas, vagabundos, desempregados, não é? Mas estes homens voluntariamente seguiram a Davi. E por que seguiram a Davi? Por causa do exemplo. Um homem fiel, um homem dedicado, honrado, de moral elevada. Todo Israel seguiu Samuel. Por quê? Exemplo. Os filhos do sacerdote Eli eram uma vergonha. Estavam sempre nas manchetes dos jornais, né? Eli e Finéias, né? Corrupção no tabernáculo. Mas Samuel deu um bom exemplo. Ofni e Finéias não deram. E mais ainda, Ofni e Finéias não são nomes de origem hebraica. Para sacerdotes deveriam ser. Ofni, então, aqui é egípcio. Que tinha a cabeça Eli. Nós trazemos para dentro do ambiente sagrado, vamos colocar assim, coisas do mundo e queremos implantar. Não só na igreja, como às vezes dentro do lar. Porque o seu amigo fez na casa dele, ou porque você ouviu que assim que a sociedade moderna faz, você quer fazer também? Ser líder é dar exemplo. Quem não fala, falha. A voz significa autoridade, influência. Colossenses 4, no verso 6, diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. O que é isso? Bom, então eu ouvi no estudo que o homem tem que falar, que tem que ser líder, que tem que mandar. Não, peraí. Você tem que falar, mas palavra temperada com sal. Se você colocar muito sal no seu prato, estraga. Se você não colocar sal nenhum, fica sonso, fica sem gosto. Ela tem que ser na medida certa e no tempo certo. Aí vai fazer efeito. Para isso você precisa estudar as Escrituras para ter sabedoria de Deus, para ter visão. Saber a hora de falar, a hora de calar, a hora de aconselhar, a hora de observar. Satanás ali no texto, ele roubou a voz do homem, e rouba a voz dos homens de várias maneiras. Vários planos para te fazer calar. Por exemplo, colocando uma timidez. De repente, em casa, todos estão contra você. Você acaba ficando acuado na parede. Baixa estima, já vimos isso. Você evita falar, dar opinião, para não ser contrariado ou aquela coisa, olha, eu não vou colocar gasolina nessa fogueira, já está a arder mesmo. Se eu falar alguma coisa mais aqui, explode a casa. Isso acontece porque você não tem um bom exemplo. Você não é uma boa liderança. Não é? Como é que se consegue isso? Através das Escrituras. E isso não vem de um estudo de fim de semana. Isso vem de estudo metódico, né? Durante a semana. Alguns exemplos que te deixam calado. Você é taxado ou colocado de uma maneira inferior. Uma ideia de que para evitar briga. Você não entende desse assunto. Pronto, já te colocou de escanteio, né? Já te colocou de lado. Você não entende disso. Esse assunto
do seu conhecimento, já vai te colocando de fora. Você não tem capacidade para entender essa posição, esta moda. Você não tem condições de avaliar. Isso que o inimigo faz, usando outras pessoas para te denegrir. Agora, você tem a obrigação de estudar as Escrituras, de entender o contexto de momento que você vive, a sociedade vive. As pessoas querem colocar na sua cabeça que você é limitado. Não tem condições de entender, né, o momento que estamos vivendo. Vai estudar. Pega um livro do assunto. Não é? Como educar filhos. Entender. Hoje em dia, acessa a internet, tem vários artigos para você estudar conforme o assunto exigir. Pode ser de filhos, pode ser trato com a esposa, trato com os pais, como tratar com o idoso. Ter voz é ter autoridade. Este é o propósito de Deus para o homem. O homem tem que ter autoridade. Perdemos a autoridade, perdemos a liderança. Agora é a época da inclusão. Precisamos entender isso para evitar essa rivalidade agora. Há uma disputa, até no púlpito. Disputa em todos os âmbitos. É com a voz que podemos repreender o mal. Foi assim com o apóstolo Paulo. É com a voz que nós anunciamos a palavra de Deus. É com a voz que louvamos. É com a voz que ensinamos. E ensinar não é só o professor na classe, mas ensinar, às vezes, dando uma frase de orientação, um sinal de advertência. Se você tem autoridade, se você é visto como um líder, vão parar para te ouvir. Ou você vai ficar jogando, entre aspas, pérolas aos porcos, né? As pessoas não vão te ouvir. O homem sem voz não ensina. Sem voz ele não louva, sem voz ele não tem autoridade. Por isso que Satanás quer te intimidar. Não vai ter autoridade. Você não vai falar de Jesus. Tem gente que fala só Jesus te ama, já desperta algum interesse. Você sabia que Deus amou o mundo de tal maneira? Pronto, você já fez o trabalho de um missionário. Ou mais do que isso. Mais um pouco, estamos terminando. Quando Deus fez o homem, colocou no jardim. E ele foi lá e deu nome aos animais. E o próprio Deus se encarregou de trazer os animais. Adão, senta aqui que eu vou trazer uns amigos aqui para você conhecer. Adão não saiu na floresta procurando o bicho aí, né? Aí aparecia um, nossa, o que eu vou fazer? Deixa eu tirar uma foto, depois eu escolho o nome. Deus traz, Deus coloca na sua frente. Nós temos que entender muitas coisas que acontecem durante o dia na nossa vida. Quantas coisas Deus coloca na nossa frente que é para falarmos, manifestarmos. Não só dar discurso, e lá vem ele com aquele velho sermão, mas com atitude de honestidade, um olhar sincero, brando. Tem gente que já olha bravo, irado, amargurado. Você até se assusta, hein? Credo, quem é esse? Não é? Toda a sua postura fala das coisas de Deus. É o homem quem deve estabelecer ordem. Por isso que Deus mandou colocar os nomes. Você tem que estabelecer ordem. Ordem na bagunça, porque está assim hoje, né? Usando autoridade. Aí sim o homem vai se sentir útil. Por quê? Porque eu fui criado para isso. Para liderar, dar bom exemplo e mais ainda, colocar tudo em harmonia. Ter autoridade é ter conhecimento. Ter autoridade é ter sabedoria e entender as coisas como funcionam. Uma coisa é você ouvir os especialistas na TV a cabo falando sobre política. Todos, ou sobre futebol. Quantos especialistas? Outro dia eu parei para ouvir alguns, nem jogador foram. E como é que eles estão dando opinião? Nunca correram atrás de uma bola, nunca entraram num gramado e está falando. Ele devia chutar daquele jeito, ele devia correr daquele jeito. Ele estava errado, ele está assim. Se o comentarista esportivo
Acontece isso, imagine, na política, na economia, em outras áreas. De onde nós vamos adquirir esta sabedoria, esse entendimento como as coisas funcionam? Na palavra. É lendo as Escrituras. Ah, mas não entendo. Anota o que não entende. Chega numa reunião de homens, fala, irmãos, eu estava lendo essa semana Zacarias, e está falando aqui de umas rodas, como é que eu explico isso? Como é que eu entendo? Aí senta os homens e começam a conversar sobre o assunto. Olha, tem um comentário aqui, olha, eu tenho aqui uma... E pronto. Aí que está, na multidão do conselheiro, né, que há sabedoria, aqui, reunião de homens. Procure entender e aprender sobre casamento, por exemplo. Procure aprender sobre crescimento dos filhos, como funciona. Hoje em dia, com redes sociais, como é que eu só simplesmente vou proibir, vou tirar da mão? Como é que eu vou dar habilidade para os meus filhos ou para quem? Do meu interesse. Aprenda sobre educação. Aprenda sobre até as coisas da internet que anda. Tem pais ou tem homens que até ignoram. Ah, só sei que tem bobagem aí, não quero nem saber. Ué, de repente alguém da sua casa vai pegar aquilo e vai ser influenciado por aquilo. E você tem a obrigação de buscar conhecimento, entender o que está se passando, não ignorar o fato. Precisamos ter uma visão espiritual de Deus. Homem com H de honra, está aqui. Enxergar e enfrentar os problemas de frente. Não ignorar, não fugir, não camuflar a situação. Tem muita gente que gosta de camuflar. Quem conhece um pouco sobre construção, uma parede que está manchada, soltando bolha. Não adianta vir aqui lixar, pintar e ir embora. Olha, ficou bonito. Ficou. Mas a infiltração de água vai explodir mais aquilo. Mais um mês ou outro. Na vida a mesma coisa. Não adianta você fazer alguns reparos, chegar na igreja todo bonito, cheiroso, perfumado, com algum problema, alguma crise corroendo por dentro. Né? A ferrugem num navio, numa embarcação, ou acontece isso. Tudo quanto fizer, prosperará, diz o Salmo 1, verso 2. Aquele que anda com o Senhor. Ah, mas a minha vida precisa dar um up, precisa dar um giro de 90 graus, que seja. A palavra de Deus. Anda com o Senhor, aí Ele vai te fazer prosperar. Não é isso que a gente quer? A gente quer prosperar, a gente quer crescer, a gente quer ver os de casa bem. Para isso, a importância de ter comunhão com a palavra e com os irmãos. Eu não tenho todas as respostas, eu não entendo tudo, mas quando a gente começa a compartilhar, a gente começa a crescer e começa a despertar interesse, porque a palavra de Deus é profunda, você fala, puxa, ela não é exclusiva do pregador, do professor de IBD, ela é para mim. Deus se preocupou em escrever esse livro para mim e está aqui. Que Deus possa nos abençoar e criar esse hábito de termos o nosso amigo. Quem é o melhor amigo? O Senhor Jesus. Já não chamo mais de servos, mas vos chamo de amigo. O Senhor quer que você seja amigo dele, para você poder ser amigo do seu irmão aí. Aí sim, Deus vai abençoar e fazer-nos prosperar. Vamos terminar com uma oração então? Te louvo e te agradeço, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa que nos educa, nos exorta, nos ensina, nos corrige e nos faz crescer em fé e entendimento. Muito obrigado, porque Tu és um Deus que provê todas as coisas. E todas as coisas estão ao nosso alcance porque o Senhor está perto da gente. O Senhor está do nosso lado e não quer ver ninguém sofrendo. O Senhor não quer ver ninguém se arrastejando, mudo, calado, cego, sendo manipulado pelo inimigo. O Senhor quer nos amar e quer fazer da nossa vida uma vida abundante.
Desperta no coração de cada querido aqui os valores da Tua palavra, Senhor. E que possamos experimentar essa camaradagem, essa irmandade de termos amigos que caminham juntos, como os discípulos caminhavam juntos, pois o Senhor Jesus o encaminhava de 2 em 2. Paulo andava com uma equipe, e que possamos andar assim também, juntos, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.